Boa noite, irmãos. Hoje nós começamos nossa live aí de quarta-feira, especial, um pouquinho diferente do que nós estamos habituados. Então, eu vou dar aquele tempinho para você compartilhar nossos vídeos aí, compartilha com seus amigos, enquanto o pastor Henrique daqui a pouco está entrando com a gente aqui também. Nós vamos começar aqui, amados, conversando sobre isso. Rickson, fala para mim, o cristão é imune ao coronavírus? Por que que nós estamos levantando esse tema, gente? Quando começou essa onda de coronavírus aí, é interessante que algumas igrejas, vamos citar como igrejas, né? Fizeram cultos de óleo ungido, e a promessa é que o óleo seria derramado sobre a pessoa, e a pessoa seria imune a qualquer vírus, né? E nós vemos dois equívocos aí. Primeiro, a questão do óleo, porque o óleo no Antigo Testamento era usado como consagração de alguém que prestava um serviço a Deus, e isso depois vai ser também no Novo Testamento mais como uma questão terapêutica. Só no século 3 ou 4, se eu não me engano, que começam a colocar sobre o óleo um poder mágico de milagre, né? Mas sabemos que o óleo representa ali apenas a capacitação, apenas o preparo de alguém para servir a Deus, né? Mas as pessoas estavam ungindo com óleo, pastor Rick, para que as pessoas pudessem ser livres de qualquer vírus. Não demorou muito, já começou a se fazer também álcool em gel ungido e várias coisas que a gente sabe que não foram as Uhum. escrituras. Então, pastor, vou deixar a palavra para o senhor hoje, que vai estar nos ajudando aí nessa direção, nessa live aí hoje. Então, o cristão, ele é imune ao coronavírus? Me responda isso, se for Será? capaz. Logicamente que é uma frase provocativa que nós colocamos no convite, né, para essa live. Todos nós somos passíveis, né, não somos isentos de nos infectarmos e ser contagiados com, com esse vírus que está assustando, né, não só a nossa cidade, o nosso país, mas como o mundo inteiro. Há várias teorias com relação a esse tema, né, teorias políticas, mas hoje vai ser um tempo oportuno para a gente saber o que a palavra de Deus tem a responder a essa pergunta, com relação às nossas enfermidades, com relação ao mal que, que consome essa terra, com relação às catástrofes, desculpa, que muitas vezes o ser humano vivencia e faz algumas questões para Deus. Né? Por que um cristão pode ser acometido por uma catástrofe, por uma enfermidade, por algum mal? E é isso que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Então, você, meu irmão, aliás, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, muito obrigado por você estar aqui nos assistindo, por estar conosco aqui. Hoje é um tempo edificante para mim e para a sua vida, eu tenho certeza, em que nós nos recolhemos agora para o nosso quarto ou para a nossa sala junto com a nossa família e poder ser edificado, ser abençoado com a palavra de Deus. Né? Não somente nós que ministramos a devocional, ou estudo, ou seja, um sermão, nós somos também abençoados quando nós juntos, até mesmo online agora, nesses tempos difíceis, e ímpar, né, que a gente está vivendo, a gente possa estar em comunhão, estar com o nosso coração atento, nossa mente cativa àquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar neste momento. Amém? Amém. E é importante, amados, né, durante a nossa conversa hoje, você pode também pôr a sua visão do que nós estamos falando nos comentários, tá? Então, alguma coisa que vai agregar, que você acha interessante falar, coloca. E dentro do que for possível aqui, a gente vai lendo alguns comentários também, tá? O Aleph colocou aqui o nome, daqui a pouco nós vamos falar com ele também. O Dona Nair, Deus abençoe vocês grandemente, Senhor e Senhor Otávio, que estão vendo aí. Que Deus possa estar abençoando. Rickson, né? Se alguém quiser colocar, à vontade, né, Rick? Para colocar opiniões, comentários. Sim, à vontade. Se alguém quiser até mesmo, de repente, participar conosco aqui, né, a gente pode enviar uma mensagem no WhatsApp para a gente pode colocar a pessoa ao vivo aqui para bater um papo com a gente também rapidinho. Tá Vamos louvar o vendo, amigo? Você Senhor? pode participar. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico? Vamos, vamos sim.
Bênção, bênção sobre as nossas vidas. Jonathan, seja bem-vindo também na live aí. Rickson, você vai cumprimentando os irmãos que estão na sala de vídeo, tá? Eu vi que a Aline também criou uma sala de vídeo para o pessoal participar. Então você pode acompanhar tanto pela página da igreja, pela sala de vídeo que os irmãos estão criando, pela sala de vídeo da Presbiteriana Koinonia. Conseguiu aí? Amém. Eu não estou conseguindo visualizar os irmãos que estão chegando na live, né, da nossa igreja, pela página da nossa igreja, porque tem muita tela aberta aqui, né? A gente está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu estou vendo que tem bastante gente, não dá para saber quem. Então, seja bem-vindo todos vocês da nossa Igreja Presbiteriana Koinonia, a todos também da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, essa união das nossas igrejas com o objetivo de poder fortalecer ainda mais aí a mensagem que a gente tem levado às pessoas de esperança, de consolo nesse momento tão difícil. Então, nada como esse momento oportuno da gente poder se juntar e poder agradecer a Deus, louvar a Deus e ser edificado através da sua palavra. Então, como a gente falou aqui no começo, né, Weber, irmãos da Igreja Presbiteriana Koinonia, que vocês estão online agora, a gente vai bater um papo hoje, tá bom? Vamos pensar um pouquinho aí a respeito dessa situação que nós estamos passando. Então, nós já fizemos o convite para a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, mas se você tem interesse em entrar ao vivo conosco aqui, para a gente conversar e trocar experiência rapidamente, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp do privado, ou meu, ou do Weber, ou até mesmo pelo Facebook. A gente vai te enviar um link, você acessa esse link para você poder entrar ao vivo conosco aqui também, assim como um irmão da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro vai participar conosco, tá bom? Então, o convite está feito. Você
pode nos mandar aí uma mensagem no WhatsApp privado para você participar conosco desse bate-papo abençoador, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né, reverendo? É verdade. Não só do bate-papo, mas também aqueles que querem fazer o estudo bíblico depois dessa reunião, também nós vamos enviar também. Então aproveita para a gente poder estar fazendo aí. Amém. Eu quero orar com os irmãos para a gente poder iniciar a nossa meditação de hoje à noite, para a gente poder bater um papo. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus, nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar do Teu Evangelho como irmãos e dessa maneira que está sendo tão novo para nós, Pai. Fazendo as coisas pela internet, online. Mas o Senhor é um Deus que habita todos os lugares dessa terra, é um Deus que habita dentro de nós. Por isso nós temos a certeza, Pai, que o Senhor vai nos abençoar nessa noite, o Senhor tem nos sustentado nesses dias maus, nesses dias em que estamos passando por grandes dificuldades como sociedade. Mas a tua boa mão está sobre os teus filhos. Amém. A tua palavra nos conforta, a tua palavra nos transforma, e ela mesmo é quem diz que nunca viu um filho teu mendigar o pão. Por isso, Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que cuida de cada família, de cada filho teu. Por isso, Pai, nós queremos nos colocar debaixo da tua boa mão e debaixo dos teus cuidados, para que o Senhor nos conduza nessa transmissão, para que o Senhor cuide de tudo aquilo que iremos falar, nos conduza, que a nossa boca seja a tua boca, que a nossa vida seja edificada pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer falar mais alguma coisa, Éder? Podemos iniciar aqui? Vamos responder a pergunta com a tua devocional agora, aí depois nós vamos ver se algum irmão vai responder a nossa pergunta aí. Como que o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada aí. Eu tô tendo uma ideia aqui. Acho que seria legal a gente colocar o nosso Nosso irmão Aleph, convidado, né? É, eu queria fazer uma perguntinha para o nosso irmão. Fala, Aleph, tudo bem? Você tá ouvindo aí a gente? Tá tudo Tô sim. normal? O áudio? Pode falar, pode falar. seja bem-vindo, Legal. menino Aleph. Bem, obrigado, muito obrigado. Ô, Aleph, você é formado em quê? O que que você faz, na verdade? Com o que que você trabalha? A gente, igual o pastor já sabe, acabei de chegar do Japão, né? No momento tô procurando serviço e estudando a Bíblia. Aham, legal. O O que Aleph, que você... o Aleph, ele tem um desejo no coração de fazer missões. E logo, logo nós vamos estar encaminhando ele também Ó, que para o joia. IBEL, para fazer treinamento missionário. E já expressou Aham, o desejo de algum tempo também ir para o seminário, né? Mas o sonho deles é ser missionário. A esposa dele é Lilian, tá? amém. Ô, querido, o que que você tem sentido nesses dias de confinamento, né, de ter que ficar em casa por conta desse vírus? Igual eu tava comentando, Qual tem sido a experiência de vocês aí? não, Compartilha conosco. igual eu tava comentando com a minha esposa hoje, né? Só quando o sapato aperta que a gente pode ver que uma coisa que a gente nem tá vendo pode nos matar, né? E para muita pessoa, por exemplo, esse momento está sendo fantástico para a gente sentar, aprender mais a Bíblia, orar mais, ter mais fé em Deus e saber, né, que Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente mesmo dentro de casa, se for da vontade de Deus, quem diz que a gente não pode pegar um coronavírus e partir dessa para melhor, né? É verdade. Uhum. Nós fizemos uma enquete, na verdade, né? Uma perguntinha que a gente colocou lá no convite. Na sua opinião, qual deve ser a postura, a sua postura, a postura de qualquer cristão diante do coronavírus? O que você acha? Buscar, como pode falar? Buscar manter isolamento, né? Para não passar para os outros irmãos, quem já está tem risco. E, por exemplo, eu acho um pouco de ignorância as pessoas que falam, isso é só uma gripe, não vai acontecer nada, vamos abrir igreja, vamos viver a vida como se nada tivesse acontecido, porque não é assim, tá acontecendo um negócio e é grave. Pode matar vidas, né? Muitas vidas. Pode ceifar, né? Então é bem complicado isso, né? Uhum.
Deixa eu te E fazer uma pergunta pode, minha pode agora. falar. Aleph, você tem medo de morrer? Tem não? Então, como é que você equilibra não ter o medo de morrer e, ao mesmo tempo, responsabilidade de ajudar os seus irmãos, não expondo eles para poder ter o contágio, mesmo que a gente não seja o grupo de risco, como alguns dizem? Como é que você equilibra isso aí, já que você não tem medo de morrer com corona? Então, o negócio é o seguinte, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho amor à minha vida, né? Aí, se eu tenho amor à minha vida, eu também tenho que ter amor à vida do irmão, né? Eu não... O certo é sempre a gente, igual eu falei, manter o isolamento, fazer tudo certinho para que essa crise dessa doença passe o mais rápido possível e a gente possa congregar todo mundo junto de volta, né? E se alguém, e qual, partindo agora, você deu um conselho muito sábio aí, mas baseado numa questão mais humana. Mas olhando para a Bíblia, qual conselho se daria para as pessoas diante disso? Pra Essa é gente a ter fé. pergunta-chave. Pra Em gente que ter fé, sentido né? ter fé? Em que sentido essa Porque, fé? igual Lucas 8:22 fala, né? Que eles estavam numa tempestade. E no caso deles seriam no mar, mas no nosso caso essa tempestade está vindo em forma dessa doença. E o Jesus fala ainda: vocês não têm fé? A gente tem que ter fé para que isso possa passar. A gente possa orar para que Deus faça a vontade dele, a soberana vontade dele, não a nossa, né? Porque muitas vezes a nossa não é vontade de Deus. E isso pode ser, para alguns, pode ser muito triste. Igual várias O Aleph pessoas. tá pegando o texto que eu vou compartilhar hoje à noite. Não sei se Vocês combinaram. você contou para ele, não, Weber? Eu não sabia ainda. É assim que acontece mesmo. Eu quero aproveitar esse gancho, então vamos ler esse texto que o Aleph está falando. Tá aí, eu quero pedir para o Weber colocar na tela para os irmãos. Irmãos, eu sei que você está nos assistindo ou nos ouvindo, né, na sua casa, mesmo o texto sendo colocado na tela, eu quero pedir para que você pegue a sua Bíblia, para que você acompanhe, né, o estudo, não somente agora no início, mas daqui até o final. A gente vai compartilhar o texto aqui na tela, mas é bom você com a sua família poder acompanhar com a Bíblia em suas mãos aí. Amém? Põe para a gente aí, Eber, por favor. Eu quero ler um texto com os irmãos que o Aleph acabou de citar aí, que é o texto dos discípulos em meio à tempestade com Jesus Cristo dentro do barco. Está lá em Marcos 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41. Eu quero ler rapidamente com os irmãos aqui para a gente iniciar a nossa devocional. O texto diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esse texto, irmãos, ela ilustra exatamente o que o nosso irmão aí, Aleph, estava comentando conosco, compartilhando conosco, né? Jesus, ele já vinha feito vários milagres em Jerusalém, em Israel, ali principalmente na região da Galileia. A gente vai ver no início do Evangelho de Marcos, irmãos, que Jesus, se você acompanhar aí na sua Bíblia, ele vai realizar, por exemplo, libertação de pessoas endemoniadas, né? Por exemplo, no versículo 21, no capítulo 1 de Marcos. Ele vai curar pessoas a partir do verso 29. Ele vai curar um leproso a partir do verso 40.
ele vai curar até mesmo a sogra de Pedro, que estava enferma, né? E no capítulo 3, no capítulo 4, aqui está registrado para nós vários, mas vários milagres feitos por Jesus naquela região. Ora, não é por acaso que esse texto que nós estamos lendo aqui, Jesus vai colocar à prova os seus discípulos e testar a fé desses irmãos. Irmãos, eu quero pedir perdão. Eu moro aqui em São Paulo e todos os dias, exatamente nesse horário, 8 horas, 8 e meia, está acontecendo um panelaço aqui no centro da cidade. Então, se por acaso estiver vazando um áudio de panela, não é aqui em casa. Minha esposa não está batendo panela, é o áudio lá da rua. Eu tentei fechar aqui as coisas, mas eu estou ouvindo bem alto aqui no meu fone. Então, irmãos, Jesus, ele diz, segundo o texto que nós lemos, que Jesus, ele vai atravessar o mar junto com os seus discípulos. E é muito importante a gente prestar atenção no versículo de número 35, porque há uma promessa de Jesus aqui. Ele vai dizer assim: passemos para a outra margem. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa nessa devocional, no estudo de hoje à noite. Deus não foi pego de surpresa com esse vírus. E isso é tão importante para o nosso entendimento, para a nossa interpretação desse texto, porque os discípulos, quando eles estão adentrando para dentro do mar e a tempestade começa a se formar, eles naturalmente, né, por causa da humanidade e por causa, né, da nossa natureza humana, nós tendemos a esquecer das promessas de Deus. E é importante você sempre lembrar de que promessa e realidade são as mesmas coisas para Jesus Cristo. O que ele promete, ele cumpre. E o texto, no versículo de número 35, registrado por Marcos aqui, ele vai dizer, Jesus vai dizer, passemos para outra margem. O que isso nos ensina? Que a tempestade, irmãos, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Jesus afirmou categoricamente de que eles passariam até a outra margem daquele mar, independente se tivesse tempestade ou se não tivesse. A verdade é que eles passariam para outra margem. E nesse momento tão difícil que nós estamos passando, irmãos, provavelmente há uma grande possibilidade de você enfrentar uma tempestade na sua vida dentro dessas 2, 3 semanas. É um tema que a gente tem conversado bastante nesses últimos dias. É um tema que envolve até política, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas talvez a sua família possa ser acometida por essa infecção, por esse vírus. Nós não sabemos. Talvez você venha enfrentar tempestades na sua vida e talvez até mesmo perda, se for da vontade de Deus. Nós temos que ter claro no nosso coração de que Jesus está conosco e ele vai conosco até a outra margem do mar. Amém. Ele não nos abandona. Aí você pode perguntar assim para mim, mas pastor, então qual deve ser a nossa postura diante do coronavírus? E eu quero deixar 3 desafios que eu vejo para as nossas vidas nesses dias tão difíceis e principalmente nessas semanas que vão chegar, que a gente vai passar agora tão difícil. Quero deixar 3 desafios rapidamente aqui. O primeiro desafio é que nós precisamos tirar os nossos olhos da tempestade. Olha o que diz o versículo de número 37, irmãos. Pega a sua Bíblia e acompanha com a sua família aí. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu não sei qual é a sua postura quando você está sendo acometido por algum problema.
Eu não sei qual é a sua reação, porque não conheço muitos de vocês que estão nos assistindo hoje. Eu não sei qual é a sua reação diante de uma tempestade. Mas a gente lê o texto aqui e a gente percebe que a reação dos discípulos foi de visualizar uma grande tempestade, ventos impetuosos, ondas gigantes que estava adentrando dentro do barco e o barco estava para ser imergido. E talvez nesses dias que estão chegando você possa perceber que a água está batendo no seu queixo e você está a ponto de afundar. E o desafio que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Não olhe, não mantenha os seus olhos fixos na tempestade. Porque, como eu disse aqui no início, Jesus vai conosco até o outro lado da margem do mar. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, a sua esperança em Jesus. Tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que tira a tua paz, em nome de Jesus, tira os olhos disso. Mantenha os seus olhos fixos naquele que pode te socorrer, naquele que pode estender a mão para você, naquele que tem poder para curar, naquele que tem poder para salvar. Só Jesus é capaz disso. Há um outro texto registrado nos evangelhos, que os irmãos, é muito conhecido, os irmãos provavelmente conhecem. Os discípulos também estão no mesmo mar. Só que no outro momento, passando por uma tempestade muito semelhante a essa. E Jesus estava orando no monte, e ele vem ao encontro dos discípulos no barco, andando por sobre as águas. E Pedro desafia Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda-me que eu vá até a ti, andando também por sobre as águas. E Jesus assim o faz. E Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, andando por sobre as águas, mas no meio do caminho, diz os evangelhos, que Pedro começa a olhar para a tempestade. E é aí esse momento que ele começa a afundar. É nesse momento que a água começa a tomar conta do seu corpo e começa a chegar perto do seu nariz, e ele vê que por ele mesmo ele vai perecer, vai se afogar. E Jesus então estende a sua mão a ele, e quando ele volta os olhos para Jesus, ele é socorrido. Esse é o grande desafio, o grande aprendizado para as nossas vidas. Eu tenho conversado com muitas pessoas nesses dias. Pessoas compartilhando as suas lutas, perdendo seus empregos, sendo acometidas por enfermidade, estando desesperados por não saber qual vai ser o futuro. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, Igreja Presbiteriana Presbiteriana Koinonia, e você que nos assiste. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus, não olhe para a tempestade, porque ela é finita e o nosso Deus é eterno. A tempestade, ela vem e vai, mas o nosso Deus está sempre do nosso lado. Há um segundo desafio que eu quero trazer para as nossas vidas hoje à noite. Deixe o seu barco ser guiado por Jesus. Você não tem o controle do seu barco, ou seja, da sua vida. E todas as vezes que você quiser tomar o controle, tomar as rédeas da sua vida, você vai perecer, você vai emergir, você vai corromper. Só Jesus tem o poder. E só Ele é soberano para ter o controle da criação de todas as coisas na nossa vida. Esse é o segundo desafio que eu quero trazer para você. Deixa o controle do barco, deixa o timão ser guiado nas mãos daquele que tem todo o conhecimento, todo o poder, toda a sabedoria. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele estava dentro do barco com os discípulos. Perceba aí no versículo de número 38, irmão. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhes dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja a reação dos discípulos ao ver essa tempestade, irmãos. Eles correm diretamente para Jesus, o questionando, porque Jesus estava na polpa, dormindo, tranquilo. Tranquilo. E os discípulos estão desesperados, porque
o que eles estão vendo ali, irmãos, e é interessante porque esses discípulos estão acostumados a atravessar aquele mar. Eles eram pescadores. Ali era algo normal para eles, mas há uma grande tempestade, algo que fugiu do controle deles, e eles estão correndo aos pés daquele que pode resolver, daquele que tem a solução na palma das suas mãos. Esse é um grande desafio para mim e para você nesses dias. Porque haverá momentos em que você vai perder o controle, as tempestades vão te cegar, vão te algemar, e você não vai ter quem te possa acudir. Você não vai ter forças para poder resolver o seu problema. Veja que hoje nenhum homem ainda tem o controle desse vírus. Quem hoje pode dizer, eu tenho a solução para esse vírus, eu tenho uma vacina para esse vírus, eu tenho a cura para esse vírus? Não temos. Não há um homem sequer na face da Terra que possa resolver o problema da humanidade hoje. Mas há um homem, o segundo Adão, o próprio Deus encarnado, a saber, Jesus Cristo. Ele tem o poder para solucionar o seu problema, o problema da sua família, o problema do seu parente. Ele tem poder para abrir portas de emprego para você, que se fechou nesse momento. Jesus tem poder para curar o seu ente querido que está enfermo desse vírus maldito. Jesus tem poder para salvar o perdido. Esse vírus não pegou de surpresa o nosso Deus, irmãos. Coloque isso no seu coração. E por mais triste, e por mais difícil que pareça, passar até o outro lado do mar, para o outro lado da margem, por mais difícil que seja, Jesus está conosco no nosso barco. Corra para Ele. Peça socorro àquele que pode socorrer. Vá na presença daquele que nunca te abandona. Só Ele pode nos direcionar, só Ele pode conduzir as nossas vidas, porque Ele é Deus, porque Ele está em todo lugar, porque Ele é o único que tem poder para solucionar os nossos problemas, porque Ele é o único que sabe todas as coisas. Terceiro lugar, eu quero finalizar com isso. Terceiro desafio para a nossa igreja, que eu quero trazer para mim e para a sua vida. Continue a remar, irmãos. Meu irmão e minha irmã. Continue a remar, porque a tempestade, ela vai passar. É certo que a tempestade vai se findar. Veja o que diz o versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque na presença de Deus, o mal, ele é derrotado. Na presença de Deus, a tempestade se torna em bonança. Na presença de Deus, tudo aquilo que você perdeu, que te causou prejuízo, pode ser motivo de bênção para a sua vida, de edificação para a sua vida. E o que eu estou dizendo e compartilhando com os meus amigos, com os meus irmãos da minha igreja, compartilhando com os pastores que nos acompanham, caminham conosco, é que essa tempestade, irmãos, vai passar. Esse vírus vai passar, vai nos deixar grandes marcas, sim, grandes perdas, sim, mas ela vai passar. E nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer, como o próprio Jesus disse no versículo de número 35, passemos para outro lado da margem. É uma promessa que se realiza, irmãos. O que Deus promete, e Ele não é homem para mentir, o que Ele promete, Ele cumpre. Então, esse problema do vírus que nós estamos passando hoje, que está nos assustando, que está tirando a paz da sua casa, que está prendendo você,
e você está sentindo uma grande tristeza no seu coração, você está se sentindo sozinho, sem o controle da situação, tenha certeza de que o nosso Deus irá conosco até o outro lado da margem, e essa tempestade vai passar. Esses 3 desafios eu quero trazer para o meu e para o seu coração. Tire os olhos da tempestade. Deixa Jesus conduzir o barco da sua família, da sua casa e da sua vida. E continue a remar, irmãos. Não desanime, porque lá no final, quando a tempestade acabar, nós seremos abençoados pela presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E quem sabe, irmãos, no final disso tudo, nós responderemos à pergunta que o mundo inteiro está fazendo neste momento, que está lá no versículo de número 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem sabe lá no final de tudo isso que nós estamos passando, quando esse vírus descer a curva, né? Como os cientistas têm falado, quando tudo isso acabar, irmãos, quem sabe lá no final, nós poderemos responder para as pessoas que não tinham nenhuma esperança e que não têm hoje. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus. Este é Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim e por você, que derramou o seu próprio sangue voluntariamente para poder salvar a mim e a você do nosso pecado. Porque um vírus muito pior do que esse coronavírus nos acometeu no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram no jardim. E nós fomos acometidos por esse vírus do pecado, que é muito pior do que esse coronavírus, porque esse vírus do pecado nos leva para a morte. E nós todos, sem Cristo Jesus, estamos condenados a esse vírus do pecado. Mas, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, voluntariamente ele nos amou e derramou a sua graça sobre nós. E hoje nós somos contagiados por esse amor, por essa salvação que o próprio Jesus nos entrega na cruz do Calvário. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor Jesus Cristo, que não nos abandona, que vai conosco até o outro lado da margem do mar, que está conosco dentro do nosso barco. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Quando tudo isso acabar, nós poderemos dizer que Deus será glorificado, com enfermidade ou sem enfermidade, mas ele será glorificado. O seu nome será pregado, como tem sido pregado nessas oportunidades que nós temos tido aqui, nessas lives. Que em nome de Jesus, você possa guardar esses ensinamentos no seu coração. Que em nome de Jesus nós possamos ser edificados por essa palavra. Tem uma imagem que eu recebi. Weber, se você puder compartilhar essa tela, eu quero mostrar essa imagem para os nossos irmãos, que eu acho que vale muito a pena você refletir sobre isso. Bom, se você estiver vendo essa imagem, é uma imagem em que chama a minha atenção e talvez possa te ensinar algumas coisas. E eu quero te perguntar uma coisa, olhando para essa imagem aí. Quem você quer ser durante esse momento tão difícil? Em que zona você está hoje olhando para essa imagem? Na zona de medo? Você tem feito como muitas pessoas, indo correndo ao mercado, com medo de que você não vai ter mais alimento na sua casa, comprando tudo que tem direito, se irritando facilmente na sua casa, fazendo como muitas pessoas, acumulando papel higiênico na sua casa, comida, medicamento. Você está nessa zona? Ou você já passou dessa fase, você está numa zona mais de aprendizagem. Ou seja, você começou a soltar um pouco o controle de tudo que tem acontecido e deixado nas mãos de Deus. Você deixa de consumir o que não te faz bem, desde
notícias, desde alimentos que te fazem mal, ou seja, você tem cuidado da sua saúde? Ou você, irmão e minha irmã, você está numa zona, se colocando numa zona de crescimento aí. Ou seja, encontrando um propósito nisso tudo que tem acontecido. Você tem ajudado as pessoas que necessitam de ajuda? Você tem aberto ao seu coração a possibilidade de poder abençoar alguém? Você tem sido grato a Deus por ele manter a sua saúde até aqui? Você tem vivido intensamente tudo isso que tem acontecido? Em que zona você está hoje aí? Pode tirar, Heber. Eu quero olhar para o olho dos nossos irmãos aqui. Em que zona você acha que você se encontra? Eu quero te desafiar a estar numa zona de edificação e de crescimento, onde você se coloca como arauto do Senhor, disposto a abençoar alguém, disposto a aprender mais com esse vírus, a aprender a ser mais altruísta, a olhar mais o outro com os olhos de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Heber, você quer complementar? Acho que eu me Duas alonguei, né? Acho que eu me observações, né? empolguei aqui, né? Duas observações apenas que eu quero trazer aqui, do que foi comentado e falado. Você comentou no meio da sua exposição a respeito do pecado, né? O pecado fez. É interessante que a Kelly lá da página de vocês aí, da sala de vídeo, comentou o Certo. seguinte, né? A respeito da pergunta que a gente fez, né? Sobre como nos comportar em meio a isso. Ela disse o seguinte: obedecer às autoridades, preservar a vida do outro, mostrar que há outros males para a vida humana muito piores do que o corona, que são os pecados da alma, que você se referiu a Gênesis, que nos levam não à morte do corpo, mas à morte da alma. Buscar a dependência de Deus sem pressupor que somos autossuficientes. Ela completou aquilo que você falou a respeito de um problema maior que nós temos, que é o pecado. Uma outra coisa que você comentou, que eu achei muito interessante, é o seguinte: você falou que, independente do caminho, nós iremos atravessar a outra margem. Nós estaremos na outra margem diante de tudo que tem acontecido. De fato, nós precisamos lembrar do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né? Capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz: estou plenamente certo, plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a ideia do dia de Cristo Jesus é a ideia de que, do fim, ou da nossa vida humana, nesse corpo, ou da volta de Cristo, né? O mesmo Deus que nos salvou na cruz, que morreu por mim e por você, é o Deus que vai completar a nossa história de forma perfeita. De uma maneira ou outra, nós vamos passar por adversidades, por tempestades, por lutas, seja uma pandemia, seja emocional, seja física, uma outra situação, seja uma questão familiar, de qualquer forma nós vamos passar. O fato é que nós precisamos ter certeza que Deus irá trabalhar em nós para o que há de melhor. Eu tenho certeza que a nossa história, no final, é com o Senhor. E existem alguns nós na nossa vida, pastor Rick, que eu realmente não sei como Deus vai desenrolar esses nós que nós temos. Nós não sabemos, mas é certeza que eles serão desenrolados e no tempo certo nós veremos o propósito de tudo que nós estamos passando. Então, de uma forma ou outra, nós vamos cruzar essa margem e estaremos do outro lado aí. Depois, o Rick, vou pedir para o pessoal compartilhar para mim depois, para que eu possa compartilhar. O Anderson aqui pediu, a gente está compartilhando também essa imagem. Por favor, ele pediu para você, tá bom? Acrescentando Tá aqui bom. algumas coisas, né? Daniel mandou aqui mágica essa passagem, uma passagem muito linda. Dona Miriam falou assim: Deus não foi pego de surpresa. Pastor Rickson, gostei da frase. Nós, seres humanos, é que somos pegos de surpresa. Mas, como foi dito na pregação de ontem, para o pastor Marcelo, que esteve com a gente, nós nos adaptamos diante das adversidades. Elas nos fazem crescer na fé e na esperança. Então, bênção de Deus que a gente possa realmente amadurecer. E meu desejo, assim, amados, meu pedido, assim, como pastor, pelo amor de Deus, haja como cristão no meio da crise. Não vai ser como todo mundo, com o mesmo posicionamento, as mesmas críticas. Nós precisamos, neste momento de trevas, realmente resplandecer a luz de Cristo que está
em nossas vidas, com sabedoria, prudência, amor e respeito uns pelos outros. Eu estou pedindo assim, por favor, estou clamando para você fazer esse nome de Jesus. Pastor Rickson, uma bênção isso, nós vamos estar aqui orando agora, então eu vou colocar aqui os pedidos de oração para que a gente possa repartir para que você... Eu vou colocar o Aleph com a gente também aqui, o Aleph vai nos ajudar nessa oração hoje, né? Que 3 orando tem mais poder, né? Você ia falar, Ô, pastor? reverendo, Desculpa. antes da gente orar, só queria pedir para você explicar, é porque eu vou mandar o estudo para os irmãos da nossa igreja, só para você explicar o que eles vão fazer rapidamente, antes Certo. da gente encerrar, né, nossa live. Nós tivemos aqui um mini culto hoje, né? Nós estamos quase batendo 1 hora aí de live já. Foi um mini culto que a gente fez aqui hoje com o pastor Rickson. Uma comunhão que a gente tem aqui é a Presbiteriana Koinonia, Presbiteriana de Cruzeiro, e o Aleph também aqui de Cruzeiro nos ajudando também nessa live hoje ao vivo. Depois que acabar essa live, o que eu peço a você? Na sua casa, junte-se com a sua família aí, pega o estudo que o pastor está mandando para vocês de São José e nós aqui de Cruzeiro, que já pegamos o estudo, senta com a sua família, ora, leia o estudo sobre o Espírito Santo e o consolo que ele dá em nossas vidas e orem na sua casa. É importante que não fique só na live, mas que na sua casa você resgate esse tempo de oração em família. Então você se junta aí depois e faz esse estudo aí. Um estudo muito breve, muito curto e bem objetivo para você usar no seu lar aí. Ok? Já enviei, irmãos. Está lá no grupo da Ok, nossa amados? igreja, então você pode adquirir lá o estudo para compartilhar com a sua família. Tá, então eu vou pedir aqui alguma oração agora e vou falar assim, o Aleph, tem como anotar os motivos aí, Aleph? Tem Consegue sim, anotar? tem sim, peraí. Então anota aí, você vai orar pelas seguintes pessoas. A família do Davi, nós já temos orado aqui todos os dias, né? Eles têm agradecido pelas orações, né? Que é o Uhum. Davi, a Joelma e o Elias. Os Da, pais da Joelma, que é o Jorge e a Nadir. E a Davi irmã João. dela, a Josilane e o Fernando. Josilane e Fernando. Você vai orar pela família da dona Edilene. Família da Da dona dona Edilene. Especialmente pelo Vinícius, o pai dele, ok? Vini. Desculpa, o filho dela, perdão. O Vinícius. E aí você vai lá para o seu Benedito, que é o pai do Alain. Conseguiu anotar tudo aí, Aleph? Família da dona Edilene, Ele. Vinícius, filho dela, Isso. e o Benedito, pai do Alan. Isso, que nós temos orado já, porque nós sabemos que ele vai ser operado, se eu não me engano, acho que amanhã ele vai ser a operação dele lá para tirar o tumor que há na faringe, ok? E aí, Aham. pastor Rickson, vou te dar alguns pedidos aqui também, pastor. Pode anotar aí? Só um minuto. Você vai orar pela Sofia, que é uma criança de 5 anos, né? Ela está lutando contra um tumor no cérebro, então eu peço que você ore por ela também. A minha sobrinha Carol, peço que você ore por eles também neste momento aí. Tá? A Carol vai ficar mais uma semaninha no hospital. Se tudo correr bem, ela vai ter alta na semana que vem, ok? Lembrando da Flávia, a Flávia é o quê? A Flávia está grávida da Alice. E ela voltou a trabalhar, então, com todo esse problema de contágio, ela está um pouco preocupada com isso. Então, você vai orar nesse sentido pela Flávia, tá bom? E pelo Bira e pela Patrícia, que é o nosso casal de missionário que está no campo missionário. Anotado aí, Rickson? Uhum. E eu vou estar orando pela Beatriz, né? Que está no processo estacional aí, o Mateus está aí, o Jonas colocou no dia 14 agora, o nascimento do pequeno Mateus, para que Deus possa conduzir bem esse final de parto. Vou orar para a dona Maria do Carmo, né, que está com dengue, colocou aqui. O Nelson, pai do Eli, é um senhor já de idade, que teve uma queda aí, precisa do cuidado especial. E vou orar pela família do pastor Nilton, da Miriam, né? A Miriam colocou no grupo da igreja aí, e do falecimento do tio Oscar. Né? Deixa eu só Eu ia falar pegar isso aqui, né? agora. Ela colocou aqui, orar, que ele veio a falecer por meio de infarto, então orar pela família, pela sua esposa, filhos e netos, que é a tia da Mari, do Rafael, o Júnior, a Bia e o Lucas, né? Então eu vou estar orando por eles, tá? Pela família, nesse momento de dificuldade, e aproveitar orando também pelas outras famílias que perderam entes queridos, né? Com esse vírus e pela economia do nosso país. Vou pedir ao Alf que inicie o momento de oração agora, depois o pastor Rick, e eu vou estar orando, e depois de encerrar, eu pedir que o pastor Rick impetre a bênção de Deus sobre a nossa vida depois que nós encerrarmos essa live, tá bom? Aleph? Senhor Deus, Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, diante da tua presença, meu Deus. Pai, diante do teu altar, Pai, eu coloco, Pai, a família da dona Edilene em oração, Pai.
o filho dela, Pai, o Vinícius, Senhor Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, acalmar a tempestade da família, da vida da família dela, Senhor Jesus. Pai, visite cada membro da família, Pai, o Vinícius, Pai, que está aqui, Pai, em oração, Senhor Jesus. Eu não sei, Pai, o que ele está passando, meu Deus, mas, Senhor Jesus, é só o Senhor que sabe, Pai. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar entrando na vida dele, fazendo o seu impossível, meu Deus. Senhor Jesus, eu também te peço, Pai, pelo Benedito, Pai, o pai do Alan, Senhor Jesus, pela cirurgia dele, Pai, que o Senhor esteja lá, Pai, no quarto do hospital, Pai, na vida dele, Senhor Jesus, com os entes deles também, Pai. Acalenta o coração de cada um deles, meu Deus. Senhor Jesus, capacite ainda mais os médicos, Pai, para que essa cirurgia, Pai, possa ser feita, Pai, com total segurança, meu Deus, e 100% de sucesso, Senhor Jesus. É que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, eu quero também orar ao Senhor, sabendo que o Senhor, Pai, pelo estudo da Tua palavra e pelo conhecimento dela, o Senhor tem poder. Tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a morte. Por isso, Deus, eu quero interceder por essa menina, Sofia, Pai, que está com um tumor e talvez a sua família esteja aflita nesse momento, mas que a tua paz seja derramada sobre aquele lar, sobre aquela casa e sobre essa vida. E que ela possa crer no Senhor, crer que o teu poder pode alcançá-la através da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque, Pai, todas as vezes que nós, como foi dito aqui, queremos ter o controle de toda a situação, queremos resolver, queremos tomar as rédeas, nós, por vezes, erramos. Por vezes, erramos o alvo e nos afundamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder por essa vida. Que o teu poder possa ser experimentado pela Sofia, pela Carol, que está enferma, que o Senhor esteja no controle da vida da Flávia, nessa gravidez, Pai, Sim, complicada, que o Senhor esteja cuidando, Pai, cada momento da vida dela, e que ela reconheça a tua boa mão na vida dela em tudo, Pai, nos pequenos detalhes da vida. Mas eu também intercedo pelos nossos irmãos que estão no campo missionário, o Bira e a Patrícia, com a sua filhinha Caris. Que a tua presença possa inundar o lugar que eles estão hoje, Pai. Através da vida deles, que as pessoas possam conhecer o teu nome, o teu evangelho, a tua salvação em Cristo Jesus. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém, bondoso e maravilhoso Deus. Tu és nosso tudo, o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E eu quero, neste momento, interceder por nossos irmãos, numa expressão de amor, gratidão, Pai, e comunhão. Eu quero colocar a família do Davi diante do Senhor, orar pelo Davi, pela Joelma, pelo Elias, orar pelos pais da Joelma, pela sua irmã e seu cunhado, e pedir ao Pai que o Senhor venha derramar sobre eles as tuas bênçãos. Pedir ao Pai que o Senhor os proteja de todo o mal, que o Senhor os livre de todo o mal. Que esta família encontre-se completamente fundada em Ti, Pai, firmada em Ti, dependente de Ti. Que o Senhor abençoe grandemente essa família. Nós oramos também neste momento pela Bia, Pai. Agradecemos, ó Pai, porque todas as coisas têm cooperado para a vida dela. E o Senhor tem sustentado dia após dia essa gestação. Dia 14, Pai, iremos ver o Mateus, Pai, que virá ao mundo para ser luz, para ser um instrumento do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe essa família grandemente, Pai. Oramos também, Pai, pela Dona Maria do Carmo, que está lutando contra essa dengue, que o Senhor possa estar com ela, sustentando e fortalecendo. Colocamos o seu Nelson diante do Senhor também. Que o Senhor venha visitar lá naquela cidade, sustentando, Pai, livrando de todo o mal. Que o seu coração esteja em paz, confiante cada dia mais no Senhor. Oramos também pela família do pastor Newton, Pai, e o que a Miriam colocou aqui, e pelas famílias, Pai, da família enlutada, do tio Oscar. Que o Senhor possa abençoar sua esposa, seus filhos, netos, neste momento de dor e despedida, que o Senhor os sustente, Pai, com o teu Espírito Santo. E o consolo que vem do alto, Pai, seja derramado sobre cada coração, Pai.
Da mesma forma, oramos e intercedemos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que perderam entes queridos, Pai, por conta desse vírus. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, e o Senhor venha consolar, Pai, tamanha dor e tamanha perda, Pai. Sabemos, ó Pai, que nós, seres humanos, não sabemos lidar com a morte, mas o Teu Espírito Santo é capaz de nos consolar, de nos trazer refrigério. Abençoa também a economia do nosso país, Pai. Abençoe os empresários, Pai, que têm tido dificuldade, Pai, em se manter no meio dessa crise. Que o Senhor, em nome de Jesus, o sustente, Pai. Que o Senhor possa realmente, Pai, estar abençoando, Pai. E sobre aqueles que te servem, que, Pai, que têm ficado angustiados com tal situação, que eles possam perceber o cuidado do Senhor e a proteção do Senhor sobre as suas vidas. Os abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa abençoar todos que nos acompanharam aqui pela página da igreja, ou pela sala de vídeo lá na Koinonia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, menino Alif, por estar com a gente, que Deus abençoe. Cadê ali? Eu quero ver ali. Ali eu tô Antes de ir aqui do embora, lado. deixa eu ver a minha filha, querida, casal que logo, logo eu vou enviar para o campo Boa missionário. noite, irmãos. Boa noite, Li. Boa noite. Deus abençoe. E você sabe que a Lirian, ela é japonesa autêntica, né? Ela nasceu no Beleza? Japão mesmo, tá? Eu tenho na igreja uma pessoa internacional, cara, graças a Deus. Logo, logo, eu vou poder mandar eles lá para missões, se Deus quiser também, para servir a Deus aí. Pastor Rickson, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, participando com a gente aqui nessa live aí, abençoando. Muito obrigado, irmãos, por fazer parte de tudo isso. Que Deus possa abençoar todos que participaram aqui, todos que estiveram com a gente, tá? Vou pedir que o pastor Rickson ora encerrando aqui agora uma bênção apostólica, uma bênção sobre as nossas vidas, né? E vou pedir também neste momento que você amanhã, nós vamos estar 8 horas, mais uma vez, uma live aqui na igreja aqui, e semana que vem, quarta-feira, se tudo correr bem, nós vamos fazer esse intercâmbio de novo, só que na página da Igreja Presbiteriana Koinonia, tá bom? Se tudo der certo aqui, amém, Rickson? Então, Deus abençoe você, eu entrego a palavra aqui. Você quer falar alguma coisa, menino Alif? Não, tudo bom, graças a Deus. Lá vem. Pastor Rickson, página é sua. Acho que esse momento e esse tempo que nós tivemos aqui foi oportuno para poder compartilhar essa palavra com vocês, mas principalmente com a minha família, né? O Oscar é tio nosso. E eu pregando aqui sobre perder um ente querido, perder um parente, olha para vocês verem, irmão. Então é momento de a gente entregar o controle das nossas vidas realmente, de verdade, nas mãos daquele que pode nos sustentar. Que Deus te fortaleça aí, viu? Meu sogro, minha sogra, minha família que está em São José. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas que Deus possa nos sustentar em nome de Jesus. Irmãos, Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, amados.